Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje vou ensinar vocês a fazer esse porta-garrafinha de água térmico, impermeável e o melhor, facinho de fazer. Esse daqui é para 1 litro, na garrafinha grandona, mas também estou disponibilizando o molde aqui embaixo com as medidas para você fazer a de 500 ml e vender bastante, porque é uma peça muito rápida e fácil de fazer. Então, bora lá! O porta-garrafa que eu vou ensinar hoje, ele cabe 1 litro de água e para fazer o molde você vai precisar de um retângulo medindo 34 centímetros de altura por 16,5 de largura. Lembrando que isso daqui é na dobra do tecido. Para fazer essa curvinha aqui em cima, eu usei um prato. Então, você faz o retângulo, pega a bordinha do prato e arredonda. Esse é para 1 litro. Para a garrafinha térmica de 500 ml, você vai fazer a altura de 29 centímetros, tamanho de uma folha sulfite, por 13 centímetros. Também lembrando que é a dobra do tecido. Então, depois que você fizer o molde, aí a gente começa a cortar as peças. Então, depois que a gente fez o molde, a gente vai cortar. Uma vez no tecido principal, esse material que eu tô usando ele é PVC e ele não precisa de manta atrás. Mesmo fazendo o porta-garrafa com tecido, eu também não utilizo a manta, porque a manta que a gente vai utilizar já dá uma estrutura legal. Então, você vai precisar de uma vez tecido externo, uma vez de bagum ou PVC, qualquer material que seja impermeável. Esse tem tipo uma telinha atrás que garante que a água não saia para o outro lado. E vai precisar também na nossa manta chamada Etaflon. Ela também é uma manta térmica, então de um lado ela tem essa espuminha e do outro ela é metalizada. Além disso, a gente vai precisar de zíper para toda a volta. Esse daqui tá maior, mas esse mede 1 metro. Você vai precisar só de um lado do zíper. Cursor, uma alcinha de mão. Eu cortei uma tira de 30 por 5 e fiz um viés. E aí eu coloquei um mosquetão. E uma tirinha de 10 por 5 pra gente colocar a argolinha, onde vai prender essa alcinha depois. Só fazer também no estilo de viés. E agora a gente vai começar a nossa montagem, que é muito fácil. Para começar, a gente vai pegar a nossa parte externa e a nossa manta térmica com esse lado prateado para baixo. Vamos colocar, então, estampado para cima e o prateado para baixo, assim. Prender toda a volta dele, pode ser com o clips. Como esse daqui é PVC, se você colocar a agulhinha nele, ele vai furar e não volta aqui no tecido, vai ficar furado mesmo. Vai passar uma costurinha de segurança em toda a volta na beirada, com o ponto largo da máquina, porque o Etaflon, esse daqui, ele tende a rasgar com facilidade, então quanto mais espaçado for o ponto, melhor. Então vamos para a máquina fixar esses dois materiais. Fixei a manta de baixo com a nossa parte de cima. Aquele viés pequenininho que a gente tinha cortado de 10 por 5, coloquei a argolinha também, já deixei preparado. Vou colocar em uma das laterais. Você vai colocar. Se quiser, já pode passar uma costurinha aqui antes de fazer o outro processo, que é pegar o zíper. Então, o dentinho do zíper com a nossa estampa. Pra vir. Sempre deixa sobrando para poder encaixar o cursor depois. Vai prender ele toda a volta. Como que faz aqui em cima nessa curvinha? Eu aconselho dar pequenos piques pro zíper e abrindo, e aí você consegue fazer a voltinha sem precisar depois passar uma costura de zigue-zague para poder prender essa parte de trás. Ó, para facilitar, o zíper ele vai encaixando aqui certinho na curva. Então, você vai fazer isso em toda a volta.
Depois que eu coloquei o clips em toda a volta, você pode passar uma costurinha de segurança para prender esse zíper na peça e depois vir com o forro e colocar estampado ou direito do forro com o direito da peça. Ou você faz isso junto, já prende os dois e passa de uma vez só na máquina. Lembrando que é só em volta do zíper, aqui embaixo a gente não vai costurar, então é só em toda a volta. Aqui na porta. Então, eu passei a costurinha em toda a volta, junto com o forro, e agora a gente vai desvirar a nossa peça. Agora que eu desvirei toda a peça, eu vou passar uma costurinha de segurança. Agora que eu desvirei toda a peça, eu vou passar uma costurinha aqui rebatendo para juntar essas duas partes e colocar o cursor. Rebati toda a costurinha em volta da nossa peça. Agora, para colocar o cursor, a gente vai fazer, ao invés de fazer ele com a peça virada pra gente, do jeito normal que a gente coloca, vamos fazer o contrário. Então, a gente vai trazer a parte daqui pra cá e colocar o cursor. Tem que ficar do avesso já, porque depois que você colocar o zíper, vai ter que desvirar a peça, vai ficar mais complicado. Então, já coloca do avesso. Então, eu coloquei o cursor aqui, ó. Então, a nossa peça ficará assim. Como a gente vai fazer agora? Lembrando que isso daqui é excesso, ó, tá sobrando meu forro, então a gente vai cortar depois. Primeiro a gente vai pegar o nosso zíper, trazer pro ladinho aqui, ó, esticar bem e fazer um pique, pra gente saber onde é o meio da nossa peça. Agora a gente vai levar esse zíper de encontro ao meio. Meu pique tá aqui. Vamos lá. E prendo com os grampinhos para eu não perder ele dessa marcação. Então, o zíper tá certinho aqui no meio. Vou passar uma costura em toda essa parte de baixo aqui. Uma costurinha de um pezinho de máquina. Meu pé é meio centímetro. Então, você vai passar uma costurinha e a gente vai finalizando a nossa peça. Passei a costurinha, segurando, então, a parte de baixo da nossa peça. Agora, com o viés pronto, a gente vai finalizar aqui embaixo. Então, você pode dobrar ele no meio, que é o jeito mais fácil de pôr o viés, e costurar aqui. Não se preocupe com as laterais, porque ainda tem que fazer a caixinha de leite e depois terminar. Prendi o viés aqui embaixo, a gente corta o excesso de linha e o excesso de viés. E vai fazer agora a caixinha de leite. Então, nas laterais, nós vamos medir 2 centímetros a partir da costura do viés, não da base, do viés. Então, fazer um quadrado dos dois lados. Como a gente vai fazer agora? Vamos abrir nossa peça e abrir para formar um triângulo. Então, a gente vai ajeitando para formar esse triângulo aqui, ó. Vê se tá ficando legal aí. E vai passar a costurinha nessa risca. Vamos fazer isso dos dois lados e finalizar depois com o viés. Passei a costurinha, formando a nossa caixinha de leite. Então, a nossa peça já tem um fundo. A gente vai cortar esse triângulo de excesso. E agora, com 2 pedacinhos de viés pronto, a gente vai fazer o acabamento. Então, para fazer o acabamento, eu vou dobrar um pedacinho da lateral do viés. E vou passar uma costurinha aqui
virar e rebater. Então, onde tá esse viés acabando, bem aqui, cadê, ó, pra vocês verem, aonde tá essa dobrinha do viés, é onde eu vou passar minha costura, pra depois eu virar o viés e rebater. Vou fazer isso dos dois lados e eu já mostro. Finalizei a nossa caixinha de leite com o viés, agora é só desvirar nossa peça, cuidado, e ajeitar essa caixinha de leite que a gente fez aqui embaixo. Lembrando que esse tamanho é para garrafinha de 1 litro, pode fazer menor para garrafinha comum que a gente encontra no mercado e lanchonete. Agora é só você colocar a sua garrafinha e tá pronto seu porta-garrafa de água térmico. Com a alcinha que a gente preparou, com o mosquetão, só prender aqui e tcharam! Sua porta-garrafinha de água térmica está prontinho e impermeável, que é a melhor parte. Então, esse é o resultado pronto do nosso porta-garrafinha de água. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar quais peças você gostaria de aprender. E é isso. Beijos e até mais!